Olá, humano! Eu sou a grandiosa Mai e bem-vindos ao meu incrível canal Controle Animes. Esse vídeo será um vídeo sobre Undertale, então se você ainda não jogou esse jogo, vá jogá-lo imediatamente porque, nossa, você está perdendo, ele é um jogo maravilhoso. E se você já jogou, jogue novamente porque é um jogo com um replay enorme, né? E o vídeo de hoje será uma análise sobre dois personagens que eu adoro em Undertale, Kara e Ezreal. E eu vou basicamente desconstruir tudo o que o fandom construiu. Então, se você está satisfeito em aceitar que o Kara é o vilão de Undertale e Ezreal é só um bodinho fofo e amável, não assista esse vídeo porque eu vou colocar vários fatos do jogo que podem depois fazer você, sei lá, não gostar de aceitar que o fandom errou na interpretação dos dois personagens. Porque o Kara não é tão mal quanto o fandom adora pintá-lo. E o Ezreal não é flor que se cheire. Isso que é bem óbvio no jogo, mas eu acho que as pessoas adoram olhar aquele bodinho fofo e pensar que ele é um poço de inocência. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou colocar muitos fatos do jogo detalhados, e se alguém tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Mas, só pra especificar uma coisinha, eu vou falar nesse vídeo apenas sobre o Kara antes dele morrer. Eu não vou falar sobre a perspectiva dele na Rota Genocida, porque eu tentei fazer o vídeo contando os dois lados, o antes dele morrer e o que aconteceu na Rota Genocida. E são duas perspectivas muito diferentes, dois acontecimentos totalmente diferentes. O próprio Kara fala isso, que ele muda de comportamento na Rota Genocida. Então eu acho que não vai ser legal eu colocar os dois no mesmo vídeo, senão vai ficar muito confuso e muito longo. Então esse vídeo vai ser só sobre o passado do Kara e do Ezreal. E eu espero que vocês gostem, vamos lá! Vamos começar falando a história que a Rota Neutra nos conta sobre Kara, a história errada, já que Undertale adora apresentar uma perspectiva da história e logo depois desacreditá-la. Os monstros da capital, na Rota Neutra, nos contam a história de Kara e Ezreal de uma perspectiva um pouco idealizada e fantasiosa. Nela dizem que Kara é um humano, irmão adotivo de Ezreal. Um dia ele adoeceu repentinamente e morreu no dia seguinte. Ezreal, tomado pela dor, absorveu a alma de Kara e usou para atravessar a barreira. Ezreal queria atender o último desejo de Kara e levá-lo para ver as flores na superfície que ele tanto amava. Os humanos, vendo Ezreal com o corpo de Kara, pensaram que ele o matou e o atacaram sem piedade. E é isso que eles realmente pensam que aconteceu. Mas o jogo logo depois desacredita essa história. Eu vou explicar o que realmente aconteceu e depois citar os fatos do jogo que comprovam isso. Kara, quando chegou no subsolo, foi salvo por Ezreal e logo se tornaram amigos inseparáveis. Eles se amavam muito e viviam em função um do outro. Certo dia, juntos, fizeram uma torta para Ezreal. Só que eles erraram a flor que deveriam colocar na torta e colocaram uma flor amarela que Ezreal era alérgico. No desespero, Kara começou a gargalhar, porque é isso que ensinam no subsolo. Você deve gargalhar no desespero. Kara, que amava Ezreal como pai, temeu perdê-lo naquela ocasião. Então Kara, que já era pressionado pelos monstros a ser o anjo da profecia, decidiu armar um plano com Ezreal para libertar todos do subsolo. Kara usaria as flores para se envenenar. Ezreal absorveria sua alma e sairia do subsolo. Mataria 6 humanos e roubaria suas almas, então retornando ao subsolo e libertando a todos. O plano, infelizmente, falhou. Ezreal não conseguia lidar com a ideia de ver em um mundo onde Kara estava morto. Ele viu Kara alucinando nos últimos instantes da sua vida e percebeu que não era aquilo exatamente que ele queria. Então agarrou-se ao corpo morto de Kara e tentou assim sair do subsolo para libertar os monstros, mas não teve coragem de matar ninguém e foi ferido pelos humanos. Ele sente que concordou com o plano que fez Kara, a pessoa que ele mais amava no mundo, morrer por algo que ele nem conseguiria concluir, se permitiu ser atingido pelos ataques dos humanos e voltou correndo para o subsolo, ainda agarrado no corpo de Kara, atravessando a barreira e virando poeira. Então, basicamente, a doença, o túmulo de flores na superfície e o Ezreal piedoso demais para machucar os humanos foi mentira. Vamos começar do começo. Kara e Ezreal tinham uma amizade e ligação muito forte. Podemos ver isso no jogo baseado nas seguintes informações. Se durante a batalha do Woshua você contar piadas, essas piadas serão lembranças sobre Ezreal e Kara, comendo torta, brincando na lama, entre outras coisas. Todas lembranças felizes, lembranças de uma época que eles não tinham preocupações. Não apenas isso, se você visitar a biblioteca, você descobre que a defesa de um monstro é baseada no seu estado mental, em seus sentimentos. O pingente Melhores Amigos para Sempre, na rota pacifista ou neutra, possui apenas 15 de defesa, quando equipado por Frisk,
Mas na rota genocida, com a presença de Kara, a defesa do item sobe para 99. E o Kara, após equipá-lo, diz, bem no lugar que deveria estar. Isso mostra que aquele pingente tem um grande significado emocional para Kara. Além disso, o Ezreal, durante a rota pacifista, repete várias vezes durante a batalha o quanto ele precisa vencer, o quanto ele precisa manter Kara naquele mundo, e precisa continuar a viver com ele. Flowey, em sua rota genocida, também diz, só você me entende, Kara. Eu não conseguia sentir nada por ninguém, eu não conseguia me importar com ninguém, mas por você eu senti. E na pacifista, você sabe por que eu estou fazendo isso, não é? É porque eu me importo com você. Os dois realmente se importavam um com o outro e viviam um pelo outro. Mas isso mudou um pouco. Quando eles fizeram a torta, Ezreal passou mal. Antes que vocês digam que Kara tentou envenenar Ezreal propositalmente, nas ruínas, quando Toriel te liga, ela pergunta se você tem alguma alergia. Isso mostra que ela tem algum trauma e preocupação a esse respeito. Se nem Ezreal, que era filho de sangue e sempre viveu com Ezreal, sabia da alergia do pai, como Kara saberia? Kara, inclusive, se sente tão responsável por isso que refere a si mesmo na rota genocida como demônio. Ele é apenas uma criança humana, mas de alguma forma ele passa a imaginar que todos os humanos são ruins. Isso inclui a ele mesmo. Essa confirmação vem no final da rota pacifista, quando Ezreal, lá no começo das ruínas, diz que Kara realmente odiava os humanos. Sobre o Kara ter rido, eu não vou dizer apenas os NPCs de Snowdin dizem que as pessoas riem no desespero, até porque essa não é a única cena que tem referência a isso. O Metatron também ri durante a sua peça de teatro no momento mais trágico da história. Mas eu vou um pouquinho além dessa informação. Se nós analisarmos os diálogos da família Dreamur, notaremos uma singularidade entre eles. Kara fala da mesma forma que Toriel. Saudações, eu sou Kara. Saudações, eu sou Toriel. Se você comparar todo o diálogo inicial de Toriel e o diálogo que Kara tem na rota genocida, você vai notar várias similaridades. Além de Kara falar como Toriel, Ezreal e Ezreal também possuem a mesma característica, sempre começando os diálogos com opa e tendo a péssima originalidade para inventar nomes. Flowey a flor, casa, nova casa. Também dá para perceber que Kara, através das fitas do laboratório, é bem firme com Ezreal, da mesma forma que Toriel é com Ezreal. Em contrapartida, Ezreal é um bebê chorão, exatamente como Ezreal, que chora ao ver Toriel quando eles se encontram na rota pacifista verdadeiro, ao lutar contra Flowey. Sabendo que os monstros riem em desespero que Kara apresenta aspectos da personalidade de Toriel, durante a batalha contra Toriel, indiferente da rota que você esteja seguindo, você notará aquela gargalha. Gargalha na pacifista pela preocupação de deixar Frisk ir e da sua incapacidade de protegê-lo, como ela também se sentiu incapaz de proteger seus próprios filhos. Gargalha na genocida por ter permitido um genocida escapar das ruínas e colocar em risco todo o subsolo, rindo da própria morte, e gargalha em todo momento que ela se sente desesperada. Kara e Toriel são iguais, e os dois demonstram o mesmo desespero por risadas. Mas uma coisa que mostra que Kara nunca poderia machucar Ezreal propositalmente é a forma que o jogo mostra como ele se importa com Ezreal. Se você na rota neutra ou pacifista visitar a casa de Ezreal e checar a sua cômoda, encontrará entre várias roupas um item chamado suéter rosa feito à mão com as palavras Senhor Papai Monstro. Visitando o mesmo item na rota genocida, você encontrará o diálogo de Kara diferente, se questionando, ele ainda tem isso? O que mostra que Kara fez aquele suéter. Bem, agora que sabemos que Kara amava Ezreal e Ezreal, vamos ao plano. Segundo as fitas no laboratório verdadeiro, Kara iniciou um plano que envolveria se envenenar. Nós já sabíamos que usou as flores de Ezreal. Outra evidência que usou as flores está na descrição da faca que encontramos no quarto de Kara. Na rota genocida se resume a uma faca boa, mas na rota pacifista, se você ler a descrição, é uma faca perfeita para cortar plantas e vinhas. A única planta e vinha que essa faca cortou, porém, nós sabemos qual destino teve. Então, Kara se envenenou, mas não foi exatamente por querer que os monstros acabassem com a humanidade. O real motivo de Kara ter se envenenado está presente em várias cenas do jogo. Ezreal, em sua batalha, disse que os monstros estavam cheios de esperança, mas com a morte de Ezreal, a esperança acabou. Se visitarmos a Sala dos Desejos, na cachoeira, ouviremos as flores ecoantes dizerem a seguinte frase: se todos nós pedirmos, não há como renegar. Em relação a pedir para saírem do subsolo, Ezreal, Toriel e Gerson, como sabemos, não queriam deixar o subsolo. Gerson diz que ele e Ezreal sempre concordaram com isso, e foi apenas após a morte de Ezreal que Ezreal mudou de ideia para manter a esperança de seu povo. Toriel, por outro lado, também sabia que não eram necessárias várias almas humanas para deixar o subsolo, como ela mesma diz na rota pacifista verdadeira. Só que Ezreal preferia mentir e deixar todos mergulhados na ilusão e no desespero.
Caso, nas ruínas, você fuja do Toriel durante a sua batalha e volte para casa e deite-se na sua cama, você sonhará com a voz de Asgore, dizendo que o futuro dos humanos e dos monstros depende de você. Não apenas isso, sempre que você é derrotado no jogo, a voz de Asgore se repete com outras frases, dizendo para você não perder a esperança, para você continuar. Asgore tinha a responsabilidade de reinar e dar esperança para o seu povo, mas ele basicamente jogou toda essa responsabilidade nas costas de Kara, pois a lenda dizia que aquele que viu a superfície virá e libertará a todos nós. Kara, para os monstros, havia sido o único que viu a superfície, tendo o poder de libertá-los, tendo determinação. E, ao contrário do que os monstros dizem sobre a Toriel ter se trancado nas ruínas, porque Asgore declarou guerra contra os humanos, ela sabia que isso é mentira. Porque se ele realmente quisesse ter declarado guerra contra os humanos, ele teria pego uma alma e saído dali. Toriel, porém, culpa Asgore pelas responsabilidades que ele jogou em cima de seus 2 filhos, fazendo-os pensar que o destino de salvar os monstros era deles. Toriel não sabia que Kara havia se envenenado, mas ela sabia que Asgore só absorveu a alma de Kara para libertar a todos. Esse fato fica visível pelo diálogo que você tem com a Toriel quando você está saindo das ruínas. À primeira vista, pode parecer que Toriel está falando de outros humanos que caíram no subsolo. Mas nos livros e na cachoeira, dizem que as ruínas é o fim de uma caverna sem entradas ou saídas. Então, relendo os diálogos, dá para perceber que ela está falando dos filhos. Eles o mataram. Asgore os matou. Os monstros não mataram os humanos. Eles nem conseguem reconhecer um humano. Undyne tem que ligar para Papyrus para confirmar o que você está vestindo para ter certeza que você não é um monstro. Foram as expectativas, os sonhos, a forma que Asgore sobrecarregou suas 2 crianças que matou os 2 filhos de Toriel. E é por isso que Toriel não consegue perdoar Asgore. Por isso que o próprio Asgore diz que a Toriel estava enojada dos atos dele. Toriel, segundo Flowey, na rota genocida, pegou o corpo de Kara e carregou consigo para as ruínas, dando a ele um enterro digno, o que é mais uma referência de que os humanos não poderiam aparecer simplesmente nas ruínas. Mas eu vou ter que deixar todos esses detalhes para um próximo vídeo, então se você tiver alguma dúvida a respeito, é só comentar que eu vou explicar. No jogo também há várias evidências e datas que Kara foi a 7ª criança que caiu, e não a primeira como muitos acreditam. O próprio jogo e o YouTube Fox, em momento algum, confirmaram que Kara foi a primeira criança que caiu no subsolo. Mas o ponto que deixa isso mais visível é que Kara caiu em 2010X, e o jogo se passa antes de 2017. Eu vou ter que deixar isso para outro vídeo, mas mais uma vez eu digo, se tiverem alguma dúvida é só comentar que eu tenho prazer de responder. Os monstros confundem Kara em seu leito de morte, balbuciando sobre Asgore trazer as flores para ele, como se fosse seu último pedido, mas na verdade foi a sua última lembrança fixa em sua mente com a pessoa que lhe era mais importante, que é exatamente o mesmo que ocorre com Sansa na Rota Genocida, falando com Papyrus como se estivesse ali, recordando o último momento da vida deles juntos. Isso mostra que Kara não pedia para ver as flores do mundo exterior, mas sim para que Asgore trouxesse as flores para que eles executassem o plano. Se você notar, os únicos que associam Kara a querer ver as flores do mundo exterior são os monstros da capital na sua história. Todos os outros personagens desacreditam isso. Flowey várias vezes na Rota Genocida, Kara no final da Rota Genocida também, Azriel durante a Rota Pacifista. É sempre um plano que acabou falhando. E antes que vocês me digam, mas nada disso faz Kara uma pessoa boa, Kara queria destruir os humanos, Flowey diz na Rota Genocida que só Kara entende, que juntos eles vão apagar aquele mundo e recomeçar. E foi justamente o motivo de Ezra ter lutado na Rota Pacifista, para forçar Frisk a permanecer ali. Então, no final, o desejo real de Kara era ficar com Ezra, e não se vingar dos humanos ou libertar os monstros. Só que ele achou que tinha que fazer isso, porque humanos eram ruins, porque ele achou que era ruim. Os humanos, como vemos pelas pedrinhas de Nevada, são considerados criaturas terríveis, e Kara partilhava esse pensamento. Se ele queria ser bom, tinha que dar algo bom para os monstros, e só restava dar a liberdade que eles tanto pediam. Isso fica visível quando Flowey, na Rota Genocida, fala: mas viver com você na superfície já não parece uma ideia tão ruim. O que mostra que a ideia de Kara inicial era deixar que os monstros vivessem na superfície. Logo em seguida, Flowey diz: mas eu tenho um novo plano. O que mostra também que eles tiveram uma mudança de comportamento na Rota Genocida, uma nova ideia para seguir. O Ezra diz também, no final da Rota Pacifista, que o Kara não era uma pessoa realmente boa. Mas jogando a Rota Genocida, nós vemos o desespero de Flowey e como ele se sente matando a única pessoa que ele acreditava ser boa naquele mundo. Ele se sente culpado por ter aceitado participar de um plano e ter dado para trás, ter deixado a única coisa que ele amava de verdade morrer. Isso só serve para mostrar que o Kara não era a idealização perfeita que o Ezra criava dele,
Mas isso não significa que ele está dizendo que o Carol era mau. Então vamos ao julgamento do Sense na rota verdadeiro pacifista. Poupar alguém não te torna uma pessoa boa. Só significa que você guarda um pouco de ternura dentro de você. E é isso que mostra em Undertale, que ninguém é absolutamente bom ou mau. Temos monstros genocidas como o Oshua, e monstros amorosos como Papyrus e Vulcan. E é claro, temos o Carol, que não é perfeito. Mas o mais importante, que durante a sua vida, Carol nunca fez mal a ninguém. Porque durante a sua vida, Carol não ganhou nenhum love. Ele não praticou violência contra as outras pessoas. Ele não se tornou indiferente à dor delas. Ele não ganhou love, mas ganhou amor. Então voltamos à história da Rota Neutra, onde os monstros afirmam que Toriel, Azur e Ezreal e todos os monstros amavam de verdade Carol. O que significa que mesmo com o ressentimento contra os humanos, com a dor que ele tinha, Carol ainda guardava um pouco de ternura dentro de si. E para retificar o último detalhe, Ezreal diz no final da Rota Pacifista que o controle do corpo era partilhado entre ele e Carol, e que não foi ele a pegar o corpo de Carol e carregá-lo para fora. O jogo, porém, desmente isso. Ezreal absorverá as almas de Undyne, Alphys, Papyrus, Sense, Toriel e Ezreal. Eles perdem a consciência e a identidade. Nem mesmo uma alma determinada como Undyne, sem a presença de Frisk, conseguiria despertar. Carol, no final da Rota Genocida, justamente diz isso, que uma hora ele estava morto e outra foi Frisk que o acordou. A determinação de Frisk. Se o Carol tivesse consciência enquanto partilhava o corpo com Ezreal, ele teria consciência que o plano falhou, mas ele não teve, ele só percebeu quando Frisk apareceu. Outra mentira que Ezreal também diz é que como flor sem alma, ele não podia sentir nada, mas na Rota Genocida ele desmente isso. Ele diz que quando pensou em ver Carol, ele foi capaz de sentir algo, que ele chorou desesperadamente. E lendo um livro na biblioteca, nós descobrimos que as cinzas dos monstros guardam a sua essência, que continuam a viver ali. Então a essência de Ezreal não desapareceu, ela vive em Flowey, que foi a primeira flor que nasceu no local onde estavam as cinzas de Ezreal. Flowey, então, não fere a todos porque estava fora de si. Como ele mesmo diz na Rota Genocida, foi apenas curiosidade, porque ele precisava saber o que acontecia depois. E todas essas informações servem de referência final à última semelhança entre Ezreal e Ezreal. Ezreal mente para o seu povo sobre não ter como sair dali. Mente agindo como se ele quisesse guerra e estivesse disposto a matar alguém. Mente para parecer um bom rei, preocupado com o desejo do seu povo. Enquanto ele se auto-sabota todo o tempo, gerando inclusive um final onde ele se suicida só para não ganhar a batalha e não ter que iniciar essa guerra. E é exatamente o que Ezreal faz. Ele mente para parecer bom, para justificar as suas ações ao Frisk, mas no final ele prefere morrer a admitir que não é amável e altruísta como todos pensam. Foi por isso que o Ezreal não revidou o ataque dos humanos, por isso que ele aceitou os golpes. E foi por isso que o Ezreal preferiu ficar para trás, cuidando das flores do local onde Carol foi enterrado, do que deixar o subsolo. E tudo isso é dito pelo Sense em seus julgamentos. Ninguém é completamente bom ou mal. Isso vale para Ezreal e para Asgore. Talvez seja por isso que o Flowey teme tanto o Sense, como nós vemos no final das Rotas Neutras. Porque o Sense é o juiz, e ele consegue ver o que Flowey realmente é. E esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu sei que muita gente vai ficar decepcionada em ver que o Ezreal não é tão fofo quanto parece. Que eu sei que o fandom aceita bem mais o Carol como um personagem normal, com tendo lados bons e ruins, do que o Ezreal como um personagem que na verdade é realmente o Flowey. E é difícil aceitar que o Ezreal não é tão amável e fofo quanto ele parece. Mas eu acho que é justamente essa a mágica de Undertale, porque o Sense, por exemplo, parece super preguiçoso e que não faz nada. E na verdade ele tá fazendo coisa pra caramba pra você durante o jogo todo. Papyrus também parece que é um guarda real perigoso quando aparece pela primeira vez, e na verdade é uma criança de fantasia. Até mesmo a Undyne, com aquela armadura prateada, fica parecendo um assassino, e não uma garota magrela e desbocada, cheia das lanças. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se você não gostou, deixa o não gostei. E se inscreva no canal para mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?